Independente da Espanha desde 1898, Cuba passou a ser um país dependente dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista militar. Em 1952, um golpe de Estado colocou no poder o ex-sargento Fulgêncio Batista. O governo de Batista protegia negociatas e práticas corruptas dos oficiais do exército, das poucas famílias ricas e dos estadunidenses que mantinham negócios em Cuba. Enquanto isso, a grande maioria do povo permanecia na pobreza. Entre os críticos do regime de Batista estava o advogado Fidel Castro. Em julho de 1953, à frente de um pequeno grupo de homens armados, ele tentou tomar o quartel de La Moncada. O ataque não deu certo e Fidel acabou preso. Solto 2 anos depois, exilou-se no México, onde reuniu um corpo de 81 combatentes. O objetivo do grupo, ao qual se somou o médico argentino Ernesto Che Guevara, conhecido mais tarde como Che Guevara, era desembarcar no litoral de Cuba e iniciar uma revolta contra o governo de Batista. O desembarque ocorreu em 1956. Houve luta logo na chegada. O grupo teve de se dispersar e dos 82 combatentes, apenas 12 conseguiram escapar, escondendo-se nas florestas de Sierra Maestra. Do alto da serra, por transmissão de rádio, passaram a pregar a luta contra o governo. Aos poucos, graças à guerra de guerrilha, conseguiram avançar contra as tropas de Batista. O movimento representava efetivamente uma perspectiva de mudança para a maioria pobre da população cubana. As ideias dos revolucionários atraíam, sobretudo, camponeses e operários, que sofriam com salários baixos, desemprego, falta de terra, doenças e analfabetismo. O grupo dos 12, em pouco tempo, transformou-se numa tropa que causava baixas cada vez maiores nas forças do governo. Os revolucionários aumentavam em número e recebiam o apoio da população rural e urbana. Em 1º de janeiro de 1959, comandados por Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos e Raul Castro, irmão de Fidel Castro, os guerrilheiros chegaram a Havana. Fulgêncio Batista fugiu para os Estados Unidos e Fidel Castro assumiu o poder. O novo governo promoveu a reforma agrária, com a expropriação das grandes propriedades, nacionalizou as empresas estrangeiras e os bancos, estabeleceu a reforma do ensino para acabar com o analfabetismo e reestruturou o sistema de saúde pública. Insatisfeito com essas medidas, em janeiro de 1961, o governo estadunidense rompeu relações diplomáticas com o governo cubano. Em abril, um grupo de exilados cubanos, treinados pela CIA, tentou invadir a ilha desembarcando na Baía dos Porcos. Organizada em milícias, a população cubana se mobilizou e derrotou os invasores. Em dezembro de 1961, o governo cubano anunciou sua opção pelo socialismo. Em clima de Guerra Fria, enfrentando a hostilidade crescente do governo dos Estados Unidos, sua maior aliada tornou-se a União Soviética. As reformas promovidas pela Revolução Cubana mudaram o país. O analfabetismo foi eliminado, as condições de saúde melhoraram, as terras foram distribuídas aos camponeses, as tarifas de transporte e aluguel foram reduzidas, a assistência médica e a educação se tornaram gratuitas. Entretanto, o embargo econômico imposto à ilha pelo governo dos Estados Unidos estrangulou seu desenvolvimento econômico.
A partir da metade dos anos de 1980, a crise do bloco soviético agravou esse problema, pois os países socialistas eram os principais parceiros comerciais de Cuba. Com a desintegração da União Soviética em 1991, a economia cubana sofreu um retrocesso ainda maior. Em julho de 2006, Fidel Castro, com 80 anos e problemas de saúde, afastou-se do governo. 19 meses depois, em fevereiro de 2008, renunciou ao poder. O parlamento cubano elegeu, então, seu irmão Raul Castro, de 76 anos, para a presidência de Cuba.